Uma grande nação precisa de grandes líderes, e uma parcela importante das pessoas que vão liderar a transformação do Brasil nos próximos anos estarão no meio político. E você, quer ser uma liderança e escrever os próximos capítulos da história do Brasil? Nas últimas eleições, muitos brasileiros despertaram politicamente e sentiram o desejo de participar ativamente das decisões do país. O processo eleitoral, a princípio, parece ter ficado mais complexo, mas é possível superar qualquer desafio contando com aliados e uma estratégia vencedora. Com o método eleitoral, você pode montar uma campanha limpa, eficiente e que o coloque no cenário político com potencialidade real de votos. Nós vamos te mostrar o caminho. A partir daí, você e sua equipe vão trilhar sua própria caminhada com passos decisivos. O que você precisa é do método eleitoral. Vem com a gente. Se você é candidato, estrategista, assessor ou quer trabalhar com política para ajudar o Brasil, inscreva-se no Método Eleitoral, www.ometodoeleitoral.com. Olá, boa noite. São 18 horas e 31 minutos dessa segunda-feira, dia 6 de julho. Estamos ao vivo, direto de Brasília, direto aqui do estúdio do Comunicação e Política, que está cada vez melhor, Fernando, o estúdio aqui, o áudio está muito bom. Vocês viram aqui todas as modificações que a gente passou nos últimos 2 meses. Tá muito legal, Fernando. Parabéns aqui pelas melhorias no estúdio. A gente tem muito assunto para conversar com vocês. Quem achou que a gente ia parar na sexta-feira, falou, como é que eu fico sem os meliantes? Estamos aqui de volta, pessoal. Eu, Rafael Fontana e Fernando Melo. Boa noite, Fernando. Boa noite, Rafael. Boa noite a todo mundo aí. Obrigado a todos vocês que são parceiros aqui do canal, vocês que são membros, vocês que são inscritos, que compartilham os links dessa transmissão. E como eu peço aqui, sempre peço novamente, né? Compartilha o link desse vídeo aqui, joga pra frente. Até mesmo você que tá vendo gravado, não conseguiu pegar ao vivo, compartilha o link do canal, porque a gente vai levando informação às pessoas que ainda não entenderam qual é a lógica, né? Muita gente, Rafael, ainda não entendeu por que o Brasil voltou, né, a votar num projeto de direita. Muita gente que votou no Jair Bolsonaro ainda não entendeu o que realmente levou Jair Bolsonaro à vitória e muito menos ainda entendeu o que está acontecendo hoje, né? Mourão fazendo articulações, fazendo coalizões. Eu estou vendo jornalista dizendo que o Bolsonaro se aliou ao Centrão. Enfim, muita gente perdida. Se liga aqui com a gente no Media Watch. Vamos lançar à luz a notícia. Vamos falar sobre aquilo que está sendo dito e sobre aquilo que está sendo escondido também de você. Exato. E vamos falar também, claro, como o próprio nome do programa diz, sobre o comportamento da imprensa, sobre a visão, né, a distorção da imprensa sobre as notícias. Tem muita coisa interessante aqui, Fernando. Vocês estão vendo aí General Hamilton Mourão na capa, né? Isso aí é só para vocês ficarem felizes. Segunda-feira, semana começando, vamos falar de Mourão, que maravilha. Temos assuntos também, outros assuntos, Ministério da Educação, como é que está a situação no Ministério da Educação. E, é claro, a China e seus novos vírus, que virão para ficar, Fernando. Vírus que virão para ficar. A China ali virou um celeiro, né? Basta você lembrar que é o Covid-19, né? 19 porque foi de 2019. Aí você já viu que no mínimo você pode soltar um por ano. Então a gente pode ter aí um Covid de 2020, né? O Covid-20, Covid-21 e assim vai. Virou uma série premium aí para todos os assinantes. E como a gente adiantou, Fernando, por isso é importante a gente falar agora, para que fique registrado. Naquela época que começou o coronavírus, vamos dar o nome certo, né? A gripe chinesa, a peste chinesa, que deve ser conhecida pelo resto da história da humanidade, a gente falava, né? Eu tenho post, conversei com o Fernando, a gente apresentava lá no Terça Livre e falava, essa gripe chinesa, Covid, que está surgindo agora, vai ser colocada na conta de Jair Bolsonaro e Donald Trump. E as pessoas, olha lá, olha o pessoal, olha a teoria da conspiração, olha lá os malucos falando. Fernando, a gente tem a notícia aqui, essa notícia aqui da BBC. A BBC está competindo com a CNN para ver quem é pior, quem leva o troféuzinho imprensa desse ano, né? Essa matéria da BBC que diz: caso de peste bubônica faz China elevar estado de alerta no norte do país. Então hoje é dia 6 de julho, Fernando. A gente começou o segundo semestre. Vamos deixar registrado aqui, é caso de peste bubônica na China. Peste bubônica, que na Idade Média dizimou praticamente 1/3 da população da Europa, né, que é transmitida pelos ratos e depois transmitida
entre humanos. Então, o primeiro passo aqui é transmitido de animais para humanos. Esse é o primeiro passo. Segundo, vão descobrir que transmite de humano para humano. Terceiro e final, como tudo, a culpa é do Trump. Né? Então, estamos deixando registrado agora que qualquer nova doença que surja na China, a culpa é do Trump. E do Bolsonaro, porque é amigo do Trump. E de quem mais for aliado desses dois. Então, está claro aqui no Comunicação e Política, registramos, Fernando. Está registrado, mas fica registrado também o que o Trump falou hoje. Quero ler ali o tweet do Trump, porque esse é o tipo de tweet, né? Esse é o tipo de postura que a gente quer, né? A gente quer esse tipo de postura aqui no Brasil por parte do Jair Bolsonaro. Nós não queremos ver o Jair Bolsonaro de máscara o tempo todo, andando para cima e para baixo, na porta do Alvorada de máscara, entendeu? Na porta do Palácio do Planalto de máscara. Não, nós queremos um posicionamento assim, Jair. Pelo amor de Deus, tá lá Donald Trump. China causou um dano imenso aos Estados Unidos e a todo o restante do mundo. Donald Trump caindo de pau para cima da China. Depois ele disse que a Nasdaq bate um recorde histórico. Depois ele posta dizendo o seguinte: as escolas devem abrir no outono. Então é uma série de postagens que o Donald Trump vai emplacando uma após a outra e mostrando que os Estados Unidos estão empenhados em castigar aqueles que estão castigando o mundo. É esse tipo de postura que nós queremos ver. Nós precisamos lembrar que Donald Trump, ele foi eleito numa esteira de uma movimentação em todo o Ocidente, onde povos de todas as nações estão entendendo que é necessário resgatar os valores de um líder. Os povos cansaram dessa conversinha socialista de não, vamos derrubar a fronteira, vamos todo mundo dar as mãos, somos todos irmãos, vamos construir um grande continente, uma grande aldeia global. A aldeia global é o cacete, as pessoas querem o Trump, os americanos querem Make America Great Again, os colombianos foram pelo mesmo rumo, os argentinos ensaiaram um movimento assim e os brasileiros conseguiram, elegendo Jair Bolsonaro com uma pauta muito firme no aspecto liberal, uma pauta muito firme no aspecto conservador, exaltando as vantagens da propriedade privada sendo trazidas para o Brasil e exaltando também os símbolos nacionais. Hoje eu vi um deputado sem vergonha, safado da esquerda, dizendo que a logomarca do SUS tem que ser um símbolo nacional, emplacando um projeto na Câmara dos Deputados, Rafael, para que a logomarca do SUS se transforme num símbolo nacional. Assim como a gente tem a bandeira, tem o hino nacional, o brasão, nós devemos ter também a logomarca do SUS. Esse tipo de gente idiota tem que ser banida da política. Agora, para esse tipo de gente ser banido da política, nós precisamos de líderes assim, que tragam a população para a realidade e mostrem para a população a verdade. E a verdade é, nós precisamos retornar as nossas crianças para a escola. Nós estamos crescendo apesar da China e nós precisamos cobrar do Partido Comunista Chinês o que ele fez com todo mundo. Exatamente, Fernando. E temos aqui a primeira mensagem do Fernando Rodrigues. Aqui, os humilhantes da facção, não vamos desistir nem parar. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É a mensagem. Muito obrigado, pessoal. Vocês todos que estão nos assistindo. A gente pede uma curtida e para compartilhar o link. Não é porque a gente desapareceu na sexta-feira, não. Foi por um motivo assim. Mas o Media Watch continua toda segunda, quarta e sexta-feira, às 18h30, pontualmente, sempre começando aqui no canal Comunicação e Política. Exato. E, pessoal, isso que o Fernando está falando aqui é a mais redonda, correta, perfeita verdade. Quando o Marshall McLuhan escreveu em 1960 Aldeia Global, e venderam isso nas universidades por anos, ele estaria falando sobre a globalização. Mentira, né? Ele estava falando sobre o globalismo, que é outra história. E depois vem a Escola de Frankfurt, Saussure, todo mundo escrevendo, falando sobre isso que desembocaria no que nós temos hoje, que é esse globalismo, essa agenda globalista. Então não me venham, símbolos nacionais estão muito bem definidos e nós não precisamos de nenhum outro, né, Fernando? Exatamente. Agradeço aí a Gerilane Medeiros, mandou um superchat falando sobre o Hotmart e as suas mudanças de política. Pessoal, a gente está ligado, obrigado Gerilane, a gente está ligado, estamos estudando já as saídas para isso e vamos lá, a gente vai falar sobre isso mais para frente, tá bom? E deixar bem claro que aqui não tem um cunho ideológico nenhum, né? O conservadorismo ele é sustentado em pilares históricos, em fatos, na realidade. Nós temos aqui valores, temos princípios, nós temos a realidade do nosso lado. A gente não fica imaginando como seria o mundo, a gente não fica idealizando o mundo.
O conservador, ele mantém o que já foi testado e comprovadamente bom para a história da humanidade, preserva e entrega ainda melhor para os seus descendentes. Exatamente. Isso, aquilo que está errado a gente reforma. Vamos lá, pessoal. Então, essa matéria que eu vou ler rapidamente aqui, autoridades da China aumentaram medidas de segurança sanitária depois que uma cidade na Mongólia interior, região autônoma da China, confirmou um caso de peste bubônica. De acordo com relatos de autoridades estatais, o paciente na cidade de Banyanur, um camponês, está em quarentena e em condição estável. Autoridades decretaram nível 3 de alerta, que proíbe a caça e consumo de animais que poderiam estar com a praga e pede que as pessoas reportem casos suspeitos às autoridades. A peste bubônica, uma das doenças mais temidas no passado, causada por uma infecção bacterial, ainda é letal, mas hoje é tratada com antibióticos comuns. O novo caso foi reportado no sábado. Ainda não está claro como o paciente poderia ser infectado. Nem precisava ler, né, Fernando, para saber o que está acontecendo. Eles vão tentar disseminar doenças de várias formas. Pode não dar certo com a peste bubônica, mas você pode ter certeza que eles vão continuar tentando. Novos vírus, novas bactérias. Isso aí, nós estamos numa guerra bacteriológica, numa guerra viral. Fernando, a última vez que as Olimpíadas foram canceladas no mundo, né, a gente teve sim, o boicote dos Estados Unidos nas Olimpíadas de Moscou, em 1980, e o boicote pela União Soviética às Olimpíadas de Los Angeles, em 1984. Mas a última vez que uma Olimpíada não foi realizada foi justamente durante a Segunda Guerra Mundial, né, e no pós-guerra. Então ela está sendo adiada novamente por um novo tipo de guerra. Né? É um tipo de guerra fria, é um tipo de guerra diferente, mas o mundo está em guerra. As pessoas estão sequer se lembrando que esse ano é ano de Olimpíadas. Né? Os atletas ficaram se preparando por anos para os Jogos Olímpicos. O Japão construiu vários estádios, várias estruturas para receber as Olimpíadas. E você sabe, Fernando Mello, eu pergunto para todo mundo que está assistindo, para onde que estão marcadas as Olimpíadas de Inverno de 2022, de 2021? Uberlândia. Não? Não é o Uberlândia, embora tenha um inverno rigoroso. As próximas Olimpíadas de Inverno estão programadas para a China, capital, Pequim. Os jogos serão, na verdade, na cidade de Chanjiakou, mas o chinês quer falar que é Pequim. Fernando, não tem a menor condição da China receber mais nenhum grande evento mundial. Não tem condição e a gente espera que seja o começo da queda do Partido Comunista. Mensagem aqui também do Mário. Vocês viram no perfil Deixa o Loent Leitar um áudio gravado de uma palestra dada pelo general Pazuello na ESAC do Rio de Janeiro em junho de 2018, em que diz que o Bolsonaro tem falas de tenente? Não. Obrigado, Dani Silva. Meninos, adoro ouvir vocês. Aqui, melhores informações. Obrigado, Ron Longres. Fernando, temos que atacar, sim. É o que nós estamos fazendo o tempo todo. A Dani Silva está falando da guerra biológica. Valeu demais. E o Fernando Balu está dizendo, avante sempre. Não vamos deixar acontecer um verdadeiro retrocesso no nosso país. Conservadores sempre unidos. Valeu. Rafael, você está falando aí sobre a volta à normalidade e eu escutei algo hoje que ficou assim na minha mente, né? Eu saí hoje no comércio e eu ouvi uma pessoa falando assim, poxa, olha o tanto de pessoas na rua, né? Já tá tudo já voltou ao normal. Só que eu vi o seguinte, todo mundo na rua, Rafael, e todo mundo de máscara, né? Todo mundo na rua, mas o comércio você não pode entrar nas lojas. Você tem que parar na loja e pedir o teu produto ali da calçada, a pessoa vem trazer para você. E nós estamos vendo, Rafael, ser emplacada toda aquela, aí sim, ideologia nefasta, né, deste povo que está pregando aí o novo normal. Eu tenho alertado aqui no canal que não adianta a gente ficar batendo no peito e falar eu não admito o novo normal, comigo não. Não adianta. Eles emplacaram o novo normal está aí, você gostando ou não. Então nós temos que fazer um trabalho de resistência, fazer um trabalho aqui de abrir a mente das pessoas para que as pessoas entendam, né, que você pode viver nesse mundo que está aí porque nós não temos opção. Somos forçados. Agora, não venha me dizer que isso é normal. Não é normal, não. Isso não é normal. Isso é um nomezinho bonito que inventaram de que é a nova realidade que nós não devemos aceitar. Isso aí, quanto tempo que você não sai na rua e vê um sorriso? Né? Um sorriso, um bom dia com um sorriso. Não tem. Né? Com máscara, como é que você vai ver? A máscara ela é justamente para tampar, para mostrar o poder que foi colocado sobre você.
Se fosse alguma coisa assim, não, tem que usar, as mulheres têm que usar uma roupa íntima para se prevenir. Não ia colar, nunca iam exigir, né? Não interessa, ninguém está vendo. Você precisa justamente de uma máscara que cubra o seu rosto e mostre que você está subjugado, submisso a essa nova realidade que você deve rejeitar. Matheus escreve aqui, Fernando e Rafael, o que impede o presidente de demitir, trocar o comando maluco? Na verdade, não existe o comando maluco, né, pessoal? Vamos falar a realidade, né? Não existe um comando maluco. Existem pessoas que deram um apelido aqui na mídia que não estão exatamente vinculadas umas às outras e você não tem como chegar e falar todos estão fora daqui. Não, não é um comando, são cargos. Esses cargos eles são isolados. Nada impede o presidente da República de trocar. É ele que decide. Ele dá uma canetada ali e acabou. Mas para isso, Fernando, acontecer, a gente não está vendo neste momento. Tá? A Brasília entrou no mês de julho. Apesar dessa pandemia, a gente sabe que as coisas tendem a desacelerar agora durante o mês de julho e voltar mais ou menos ao normal a partir de agosto. Tá? Não dá para perceber muito claramente porque justamente está tendo essa pandemia, está todo mundo em casa, o Congresso está trabalhando de casa, né? Os senadores, deputados estão em casa, mas não vai acontecer imediatamente do presidente da República demitir 3 ou 4 pessoas da noite para o dia. Fernando, seu comentário, por favor. A Ellen está falando, pode rir, Fernando. Não tem como rir, pessoal, só se for rir de nervoso, né? Eu vou rir de nervoso. Quando o Matheus fala comando maluco, o pessoal na internet está falando, né? O pessoal colocou esse apelido. Eu até gostei, eu achei legal, né? Porque tudo que é pra sacanear o Mourão agora eu tô gostando, né? Tá querendo sacanear o Ramos? Conte comigo, né? Eu não sei o que é não, mas eu vou rir junto. Você fala de comando maluco, o pessoal tá falando ali da trinca, né? Você tem o Ramos, tem o... o Ramos, o Jorge, né? O Ramos, o Jorge e mais um... o AGU, o Ministério Isso, o Mendonça, né? Mendonção. Então, o que o Rafael está dizendo, eu sei, lógico, tecnicamente o Rafael está certo. É isso que o Rafael está dizendo, é a verdade. Você não tem ali um comando maluco, infelizmente. Porque se nesse momento, Rafael, a gente conseguisse detectar os nossos inimigos, seria mais fácil. Porque o principal, a primeira tarefa que você tem que fazer para você sanar um problema é você fazer o diagnóstico. E o problema hoje na política brasileira está sendo justamente o diagnóstico. É um diagnóstico que a gente faz, mas no fundo a gente não tem uma convicção de que é aquilo, até mesmo porque nos faltam sinais por parte do paciente, que é o Jair. Então, se o Jair nos demonstrasse que está sim havendo uma interferência por parte de uma trinca, de uma quadra, sei lá do que fosse, de um grupo de pessoas, nós poderíamos diagnosticar com precisão. Mas a gente tá, Rafael, tal qual um médico, né, que vai fazendo um examezinho ali numa criança. Quem tem filho aí já levou o moleque pro pediatra, sabe a novela que é. Porque o moleque não sabe muito bem dizer o problema que ele está sofrendo. Então o médico fica apertando, né? Aperta o moleque daqui, o moleque não faz nada. Aperta o moleque dali, o moleque fala um ai. Aí o médico, opa, então é por aqui. Aí ele pergunta para a criança, não, mas o que você está sentindo? Aí a criança, tá doendo. Mas tá doendo, né? Mas tá doendo como? É a dificuldade que a gente está tendo. Nós estamos tentando fazer um diagnóstico no Palácio do Planalto, mas o Palácio do Planalto está igual uma criança. Ele não está sabendo dizer para a militância o que especificamente está acontecendo. Sabe? Mas Jair, peraí. Aquele dia que você foi lá com o Weintraub, que o Weintraub foi te dar um abraço, que você ficou parecendo o bonecão do posto, né? Que você ficou paradão lá e o Weintraub veio te abraçar e você ficou meio assim. Quase. Bonecão de Olinda. Porra, o que foi, Jair? Por que você está travado? Então falta uma informação. E pela falta de informação, nós temos vários diagnósticos que são passados na internet. Como o diagnóstico do comando maluco. Que é nós chegarmos num ponto onde nós temos ali um grupo de generais que estão manietando, né, o presidente da República. O que impede o Bolsonaro de mandar essa galera embora? Primeiro de tudo, o que impede é o fato de que eles não são funcionários contratados. Né? O Jair ele não está em posição de mandar a galera embora, uma vez que eles não são pessoas contratadas. Eles compõem o governo. Quando as pessoas compõem o governo, meu amigo, não é assim, não gostei, tchau. Né? Isso você faz com funcionários, você faz com secretário. A situação na política brasileira é bem complexa e por isso a gente pede que você esteja aqui acompanhando a gente o tempo todo no Comunicação e Política. Denner Vinícius escreve pra gente dizendo: conheceram a história do soldado americano Desmond Doss, retratada no filme Até o Último Homem? Sim, é muito legal, uma história da Segunda Guerra Mundial no Japão, né, no Oriente, que poucas vezes é retratada.
E sim, ele ficou resgatando durante horas, né, do anoitecer até o amanhecer, resgatou ali mais de 70 soldados, se não me engano, que teve um massacre lá no Japão, e na verdade ele ficou recolhendo ali as pessoas que sobreviveram. Todos os outros soldados foram embora e ele ficou lá sozinho, resgatando essas pessoas. É muito boa essa história, entendi a mensagem aqui, até o último homem, é isso aí. Simão Salama diz aqui, força na luta, muito obrigado, a Milvia Leite. Estou lendo o livro Contra o Cristianismo. Isso, é um livro que eu indiquei aqui no canal, Contra o Cristianismo, muito bom. E a Dani escreve, diagnóstico impreciso. Temos aqui mais mensagens, Fernando, também do Ailton, Alexandrino, esse é o verdadeiro vírus de bruços. A gente vai falar sobre vírus de bruços, a gente vai falar sobre João Dória aqui daqui a pouco. Sobre essa matéria aqui, para encerrar, né, a gente vai dar sequência na pauta aqui, são 18 horas e 50 minutos. Aqui, quando dizem, Fernando, na China, uma cidade da Mongólia Interior. Mongólia Interior é uma região da China, quase do tamanho do estado do Amazonas, tá? Foi invadido pela China depois da Segunda Guerra Mundial. Tomou conta, e das regiões invadidas, como Tibete, Xinjiang, é a mais desfigurada de todas, né? A população já foi aculturada. Lógico que a BBC jamais vai citar isso daqui para não sofrer retaliação dos chefes chineses. Olha aqui essa matéria que nós temos para dar sequência sobre a pauta internacional. Como não? Olha isso aqui. A BBC de novo. Vamos lá. Vitória de Biden nos Estados Unidos ampliaria pressão por preservação da Amazônia. Estamos cantando a bola aqui. Faz mais de um mês que a gente disse que a pauta da Amazônia seria usada na mídia. Nós temos a pauta pandemia, na sequência antirracismo, né, protestos, antifas, que são os terroristas, e Amazônia. A gente já está alertando aqui há mais de um mês. Vamos à matéria. Depois de investir por mais de 1 ano e meio no estreitamento das relações entre o Brasil e os Estados Unidos, o governo Jair Bolsonaro parece cada vez mais próximo de perder seu aliado preferencial, o atual presidente americano e candidato à reeleição pelo Partido Republicano, Donald Trump. Sonho da mídia. Ai, meu Deus. Vamos imaginar que isso aqui seja sério. Perde para todos no segundo turno. Atrás nas pesquisas eleitorais e amargando taxas de popularidade próximas ao seu piso no mandato, em meio a uma grave crise pandêmica e econômica que já custou a vida de 130 mil americanos e mais de 30 milhões de empregos, Trump hoje tem menos chances estatísticas do que o democrata Joe Biden de ser o ocupante da Casa Branca a partir do ano que vem. O modelo da revista britânica The Economist, por exemplo, aponta Biden com 90% de chance de vencer no colégio eleitoral americano, que define o novo presidente. Para o Brasil, o resultado das eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos é um dos mais importantes na história da relação entre os países. E aí diz aqui, foram ouvir um especialista da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele diz, na nossa trajetória de mais de 100 anos de política externa republicana, tivemos pelo menos outros 4 momentos de alinhamento com os americanos. No início do século, com o Barão do Rio Branco, no governo Dutra, nos anos 1940, na ditadura militar, a partir de 1964, e no governo Collor, de 1990. Mas esse grau que vemos hoje é inédito. E é inédito também porque é um alinhamento ideológico, parece um alinhamento mais entre governos do que entre países. O especialista aqui é o Davison Belém Lopes. Né? É da Federal de Minas Gerais. Federal poderia ser de qualquer lugar, né? Poderia ser do Piauí, poderia ser de Pernambuco, da Bahia, depende do estado, é de federal. Né? Obviamente ele não conhece a história, não conhece, né? Ou ele está distorcendo a história aqui. Esse alinhamento que existe entre Estados Unidos e Brasil é um alinhamento entre países, e agora ele está querendo dizer que é entre governos. Não, e também não é um alinhamento ideológico, é um alinhamento de valores, é um alinhamento de civilizações. O que nós temos hoje é a civilização judaico-cristã sendo defendida nos Estados Unidos e a mesma coisa no Brasil, por 2 governos que têm esse alinhamento de preservação do cristianismo, de preservação da história do Ocidente. Então isso aqui, vamos desconsiderar. Agora outro ponto importante aqui, Fernando, já falamos da Amazônia, porque é um objetivo de ataque ao governo brasileiro para respingar nos Estados Unidos durante as eleições americanas. Acontece que essa tendência de vitória de Joe Biden, ela só existe no mundo da imaginação.
dos jornalistas. Né? O jornalista vai dormir e fala, Joe Biden está na frente. Não existe isso na realidade. Não vai rolar. Né? Nenhuma pesquisa eleitoral pode ter um mínimo de crédito se mostrar Joe Biden à frente. A gente fala, né, falamos até na próxima aula do método eleitoral, um conselho para Donald Trump: não chutar cachorro morto. Né? Pode ser que as pessoas tenham um dó e falem, eu vou votar porque ele é um coitado. Né? Se identifique, embora o americano não se identifique muito com derrotados. Então o Joe Biden ele tem dificuldade hoje de articular ideias. Ele tem dificuldade de falar por muito tempo. Ele não tem condição de vencer uma eleição nem com o vice-presidente americano, o Mike Pence. Não tem a menor chance. Mas isso aqui é simplesmente narrativa da imprensa. Quando vocês lerem isso daqui, simplesmente entendam que o que está acontecendo é mais uma mentira, mais uma narrativa criada pela imprensa. E sim, ajude você, brasileiro que está nos Estados Unidos, você, latino-americano, você que tem vários amigos eleitores nos Estados Unidos, faça a sua parte. Esse projeto de manutenção da civilização judaico-cristã, que é a sobrevivência do Ocidente, depende do seu voto aí nos Estados Unidos. Exato. Uma parte do texto aí, aqui a gente lança luz na notícia, então vamos lá jogar um pouquinho de luz nessa notícia aí. Numa parte do texto, o jornalista está dizendo que o Brasil já se alinhou por 4 vezes, né, em 4 ocasiões durante a sua história, né, de república, o Brasil já se alinhou aos Estados Unidos. Quase certo. Vou dar meio certo aí, pode dar 5 aí. Valendo 10, pode dar 5 para ele. Porque o Brasil tentou se alinhar. Se você estudar a história do Brasil, você vai ver que sim, nós tivemos tentativas de alinhamento. Mas todas as vezes que o Brasil tentou se aliar com os Estados Unidos, a imprensa desgraçada, unida aos comunistas, vagabundos aqui da América Latina, demoveram a sociedade daquele posicionamento e fizeram com que a sociedade voltasse para os Estados Unidos com os olhos de um escravo que estava para ser colonizado mais uma vez. Ele cita ali a era Vargas, lá na era Vargas, na era Dutra. Isso. Ele vai citar na era Dutra uma tentativa do governo brasileiro em fazer um alinhamento com os Estados Unidos. Esse alinhamento quase aconteceu, infelizmente. Quase aconteceu, não veio a se concluir, porque naquele momento os Estados Unidos queria fazer uma parceria com o Brasil para investir na zona rural brasileira. Os Estados Unidos queria mecanizar as lavouras brasileiras, que até aquele momento, ali anos 40, final dos anos 40, ainda era um agro totalmente manual. Um agro totalmente assim, com pouquíssima eficácia de produtividade. Então os Estados Unidos vinha para fazer uma parceria ajudando na mecanização das nossas lavouras e no contraponto tendo facilidade de importação do nosso material. Os comunistas desgraçados vieram com aquela conversinha, não, vocês vão se aliar aos Estados Unidos, os Estados Unidos vai roubar a gente, eles são muito grandes, se a gente se aliar, eles vão nos roubar. Dessa vez agora, nós estamos tendo um alinhamento. Por enquanto, porque esses generais que estão ao redor do Jair Bolsonaro, eles são generais que pensam como lá na era Dutra, na era Vargas, anos 40, anos 50. Esses generais é a mesma mentalidade das Forças Armadas de 80 anos atrás. Generais que são anti-imperialistas. O que é ser anti-imperialista? É ser contra a China? Não. Anti-imperialista é ser contra os Estados Unidos. E o Império Chinês? O Império Chinês não é um risco, porque o Império Chinês ele é um império social. O problema é o Império Capitalista. O Império Capitalista ele domina, ele escraviza. O Império Social não. Ele vem, ele faz negociações, ele estimula o comércio. Estimulando o comércio, a gente manda bens para lá, eles mandam dinheiro para cá. A gente manda trabalhador para lá, eles mandam salário para cá. Eles trazem as suas indústrias e a gente manda produto para lá. Pessoal, não se enganem. Esses generais que estão ao redor do Jair Bolsonaro, eles não têm nada contra o Império Chinês. Eles só têm preconceito contra o Império Norte-Americano. Exatamente, Fernando. E a mensagem da PMD. Boa noite, meus meliantes favoritos. Sou fã de vocês. O que podemos esperar dos próximos capítulos da cessação da chapa... Da cassação. Desculpa, está escrito cessação, mas cassação da chapa do Bolsonaro. Vamos aguardar, né? Neste momento, a avaliação que temos aqui é que seria difícil você cassar essa chapa.
num ano que vai ter eleições municipais. A gente já vê mudança de discursos em algumas prefeituras, de prefeitos que sabem que essa briga pode gerar muito prejuízo nas eleições. A GFC, seja bem-vindo como membro padrão aqui do canal. E Andrei Nassif Nogueira, a Dilma, assim como Joe Biden, também tem uma enorme dificuldade de articular uma ideia, mas no caso dela, desde que aprendeu a falar. Essa aí é a situação. Muito obrigado pela mensagem. Nós temos aqui também a Hilton, que escreve já li aqui, pessoal, desculpa. Temos mais mensagens ali passando pela frente. O livro contra o cristianismo. A gente vai dar sequência na pauta aqui e daqui a pouco lemos mais superchat. Nós temos uma matéria aqui, olha só. Isso aqui eu vou deixar para ler para o final para a gente ir um pouquinho. Mas tivemos a pauta, nós vamos falar, o Fernando falou de general aqui, a gente vai falar sobre Hamilton Mourão ainda nesse programa. Guedes, a matéria da CNN. O Guedes esteve ontem na CNN, falando a coisa certa no lugar errado, mas o governo vai anunciar 4 grandes privatizações em até 90 dias. Olha só a boa notícia. Vamos à matéria. O governo federal deverá anunciar planos para 4 grandes privatizações em período de 30, 60 a 90 dias. A afirmação foi feita pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao programa especial O Brasil Pós-Pandemia, a Retomada. Questionado pelos âncoras William Vac e Rafael Colombo, ele disse que os nomes das estatais serão anunciados em breve. Guedes mencionou apenas que há muito valor escondido debaixo das estatais. As subsidiárias da Caixa, disse ele, aqui abre aspas, são um bom exemplo. Ali há 30 bilhões, 40 bilhões ou 50 bilhões de reais num IPO, que é a oferta primária de ações. Disse Paulo Guedes. Atualmente a Caixa já tem pedido para oferta de ações da Caixa Seguridade, braço de seguros do banco. Operação que poderia levantar cerca de 15 bilhões de reais, segundo o mercado financeiro. Outra empresa que o ministro quer oferecer à iniciativa privada são os Correios. Né? Podemos acender uma vela aqui, Fernando. Eu nem me alegro mais. Abre aspas, está na lista seguramente, só não vou falar quando será a privatização. Eu gostaria de privatizar todas as estatais. São palavras de Paulo Guedes em entrevista à CNN. Né? Sobre a emissora, a gente já falou várias vezes aqui, não custa lembrar. O governo insiste, o governo brasileiro insiste em dar espaço a uma emissora decadente em todo o mundo. A CNN ela só conseguiu boas audiências, Fernando, coincidentemente, em 2012, eleição de Barack Obama, e principalmente em 2016, tentando impedir a eleição de Donald Trump. Todos os outros anos são de queda. Os índices de audiência da CNN hoje são metade, menos da metade do que 10 anos atrás. Ela, como canal de notícia nos Estados Unidos, ela é a terceira. Ela fica atrás da Fox News e a MSNBC passou a CNN nos últimos 3 anos. Então, é uma empresa televisiva em decadência nos Estados Unidos, mas que o governo brasileiro insiste em dar entrevista aqui para a CNN, é totalmente desnecessário. Mas vamos lá, Fernando, a notícia importante aqui é a privatização. Seja usada essa palavra mesmo, privatizar, tem que vender. Os Correios do Brasil estão entre os piores do mundo e mais caros. É ineficiente, demorado, caro, corrupto, é uma porcaria. É um lixo. Sobre todos os aspectos, é um lixo. Ele precisa ser vendido. Isso aqui que o Paulo Guedes está falando é importantíssimo, Fernando. Nem vamos entrar no ponto de que Paulo Guedes está na mira da mídia e da oposição, de quem quer derrubar o governo. Por quê? Porque ele faz um dos melhores trabalhos de um ministro da Economia dos últimos 20 anos no Brasil. Né? Então, a partir do momento que ele anuncia essa privatização, pode esperar. Essa é a última materinha boa da CNN sobre Paulo Guedes. O Rafael deixou um ponto aqui tão claro que eu não vou bater de novo no que ele está falando, não. Eu vou tentar acrescentar algo ao que o Rafael disse. O Rafael está dizendo, CNN é um fracasso de audiência. Amém. Né? É sim. Falta os conservadores entenderem isso. Esses caras estão quebrando. Esses caras estão na merda. Gente, na publicidade, quando você vai vender grade de anúncio para uma empresa, chega lá Globo, CNN, Globo News, os caras chegam no anunciante e falam assim, olha, anuncia comigo. Aí o cara fala, tá, quanto custa 1 minuto na tua rede? Ele vai falar, 300 mil. Aí ele vai falar, tá, mas olha só, é 300 mil, mas nós temos 20 milhões de pessoas assistindo todo dia e tal. Ele vai dar um número.
as grandes redes de comunicação no Brasil, esses desgraçados de esquerda, eles estão todos quebrando, porque ninguém mais assiste essa bosta. O que os conservadores têm que entender é que quando você vai lá na CNN, lá na Globo News, lá na Bandeirantes, você está salvando esses caras. Esses caras estão com a corda no pescoço. Ninguém mais assiste essa porcaria. Então, quando eles veem a quantidade, o ibope deles, eles falam, nós precisamos resgatar o nosso público. Cadê o nosso público? Nosso público está começando a consumir informação de verdade. Eles estão buscando informação nas redes independentes. Eles estão indo para o YouTube, eles estão lendo rede social. Esse público que antes ficava assistindo Fátima Bernardes, hoje não tem mais saco. E ele corre para assistir um jornal conservador, um material realmente honesto ali na rede social. Daí eles vêm te chamar para participar junto com eles, para salvar a audiência deles que está se destruindo. E nós temos inclusive pessoas do governo atendendo esse chamado. Poxa, o Paulo Guedes, ele quer anunciar os planos de privatização dele. Não tem lugar pior do que a CNN. Porque, inclusive, a CNN luta contra essa ideia do Paulo Guedes. Veja ali o detalhe do texto que o Rafael leu. O Paulo Guedes está dizendo, ali, nas subsidiárias da Caixa Econômica Federal, nós temos pelo menos 30 bi de IPO. O que é isso, pessoal? Isso significa o seguinte, IPO é quando você vai pegar uma empresa, não é que você vai privatizar, é que você vai abrir o capital dela. Então, você tem uma empresa, por exemplo, Caixa Econômica Federal. Você vai abrir o capital da Caixa Econômica Federal, ou seja, a partir de agora, pessoas poderão comprar ações da Caixa Econômica Federal. O que você faz? Você faz o IPO dela. Você pega ali um percentual daquela empresa e você vai abrir para ser vendido em forma de ações. O Paulo Guedes está dizendo que se ele abrir o capital dessas empresas, ele consegue injetar 30 bilhões de reais na economia brasileira. Já foi feito com o Banco do Brasil e subsidiárias do Banco do Brasil. Então não é novidade nenhuma. Não é o Paulo Guedes, não é o primeiro a fazer isso não, Fernando. Exatamente. Sim. E nós temos, Rafael, no gatilho, Eletrobras, que ninguém mais fala nisso, e o próprio Correios. Para mim tá virando lenda urbana. Sabe, porque também eu cansei, Rafael, de ficar vivendo de promessa. Ah, porque, olha, a privatização da Eletrobras começou no governo Temer. No governo Temer, eles falavam, quando descobriram o Eletrolão, que era o irmão do Palocci, era ex-presidente da Eletrobras e tal, eles estavam falando, vamos privatizar a Eletrobras. A Eletrobras está quebrada há mais de 10 anos. Eu fiz balanço patrimonial da Eletrobras há mais de 10 anos, eles estavam quebrados naquela época. E hoje os caras aí estão falando, não, porque nós vamos abrir capital, que nós vamos privatizar. Meu amigo, privatiza. Eu quero ver vocês privatizarem, porque só essa conversinha, vocês só deixam o pessoal do mercado animado. Mas ação mesmo concreta eu não estou vendo. Nós já estamos num ponto onde todo mundo já deixou muito claro, nós queremos a privatização sim dos serviços de correio. Você não vai nem, como eles mostraram uma proposta anterior, você não precisa vender para uma empresa só, por exemplo, você não precisa vender para a Amazon, né? Você pode vender serviços. Você vende o serviço de Sedex para uma empresa, o serviço de entrega de cartas para outra empresa, o serviço de negócio eletrônico, né, de venda pela internet para outra empresa. Dá para você abrir os correios, mas precisa fazer alguma coisa. O que não dá é ficar essa carniça eternamente. O correio não serve para nada, aquilo ali só serve para roubar dinheiro e prestar mau serviço para o público. Exatamente, Fernando. Nos anos 1990, o Correio do Brasil ainda era barato e eficiente. Ali, depois que o PT entrou no governo, acabou, né? Acabou. Ali começou o mensalão. Clarice Nunes, seja bem-vinda como membro padrão, junto com Felipe Miyashiro e também Magali Silveira. A mensagem da Dani Silva. É tão fácil de entender, o Bonoro entrou, elas faliram. Não tem algo estranho? Sinal que viviam com dinheiro público e tem gente que ainda assiste? Exatamente, é isso aí. Ela está falando sobre a mídia. Sim, sobre essa situação toda... Exato. É um trabalho que a gente está fazendo aqui aos poucos, Fernando. Tem ali a mensagem também do Márcio Neves. Como é que estão as regras aí no país Brasília? Eu moro aqui no país Santo André, ali na Grande São Paulo, e está difícil, viu? Que saudades do país Brasília. Aqui em Brasília está uma situação parecida. Parece que as pessoas gostam, né? Como diz o Fernando sempre aqui, gostam de ser controlados, gostam de fazer papel de ridículo. Quando não é aquela máscara, Fernando, aquele capacete de soldador que a pessoa coloca na frente do Senai,
O que é aquilo? Que coisa horrível. As pessoas gostam. Não foi? Eu falei isso aqui no canal, pessoal. Para quem já leu o livro A Mente Esquerdista, do Dr. Lyle Rossiter, a gente leu esse livro aqui no canal, fizemos resenha, conversamos sobre esse livro. Pessoal, a mente do cidadão brasileiro é esquerdista, ele gosta de se sentir cuidado, ele gosta de ver o Estado fazer uma blitz, ele gosta de ver um fiscal no comércio, ele se sente seguro. Ah, eu vou comprar carne nesse açougue porque esse açougue é fiscalizado. Ele se sente bem, o brasileiro se amarra nessas coisas. Mesmo que os governantes tirem a máscara, muita gente vai continuar usando a máscara. Não pense que porque você, que é conservador, que é de direita, que assiste mídia independente, que assiste Terça Livre, Comunicação e Política, que assiste a Shockwave, não pense que você é o padrão. Ah, não, eu já entendi que máscara é mentira, então todo mundo entendeu. Não, pessoal, você é a exceção da regra. Todo mundo está se amarrando nessa máscara. E mesmo que o governo federal, o governo estadual tire a obrigatoriedade da máscara, muita gente vai continuar usando. Eles se sentem bem, se sentem protegidos com isso. É ridículo. Vamos ler a mensagem aqui da Dalit Bonini. Mais um pedido de impeachment foi protocolado hoje na Lesp. E o povo de São Paulo deve perder o medo e ir às ruas se manifestar. Beijos para a Dalit aqui que escreveu para a gente. Vamos então, em homenagem aqui a Dalit, ler essa matéria maravilhosa do Estadão. Vacina da China com Butantan começará a ser testado em humanos no dia 20 de julho. Olha que maravilha, Fernando. Essa vacina que nem os chineses tiveram coragem de testar na fase final, está chegando para os paulistas. Olha que maravilha de governador que os paulistas têm hoje, né? A vacina que nem chinês quer tomar, agora vai ser aplicada nos paulistas. Então, a matéria diz o seguinte: o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou nesta segunda-feira que o Instituto Butantan começará a fazer testes em humanos da vacina chinesa Coronavac contra o novo coronavírus, a partir do dia 20 de julho. O início da testagem foi liberado na sexta-feira pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. A vacina foi criada pelo laboratório chinês Sinovac Biotech e é vista pelo diretor do Butantan, Dimas Covas, como uma das mais promissoras entre as testadas no mundo. Segundo ele, se os resultados forem positivos, o objetivo é começar a vacinação em meados de 2021. E aqui, abre aspas, se a vacinação se mostrar eficiente, nós vamos ter a disponibilidade da vacina imediatamente. 60 milhões de doses estão reservadas para o Brasil, que será suficiente para cobrir as necessidades já previstas. O Ministério da Saúde estabelecerá os critérios nacionais de aplicação da vacina. Fecha aspas. Dimas Covas, né? A vacina como dizia o Zé Simão, né, o predestinado, já nasceu para botar pessoas nas covas. Pessoal de São Paulo, população de São Paulo, paulistas, paulistanos, queridos, né, eu sou de São Paulo. Que governador que vocês têm, hein? Que fase, nossa, galera. Que fase. Que fase. O Covas. Uma vacina chinesa e vai ser aplicada por um cara chamado Covas. Covas. Você imagina, o Dória não precisa... Não, nada não, vai tranquilo. O Dória precisa ser o primeiro a tomar a vacina, né? Depois Dimas Covas, depois Bruno Covas, toda a família Covas. Pessoal, o Dória não precisa nem abaixar a calça para tomar a vacina. Aquela calça que é pintada no corpo dele. Vai por osmose ali. Joga na calça dele, vai por osmose. Que fase, São Paulo. Ai, meu Deus do céu. É vida de Minion. É um prefeito tucano que fica cavando cova. É o governador que está trazendo vacina da China. O estado de São Paulo tem 46 milhões de habitantes, 44, 46, não lembro agora. Né? E vão vir 60 milhões de vacinas, que é para acabar de matar a população. É para sobrar, para aplicar 2 vezes, se você falar, eu quero no outro braço também. Não. Pessoal, vamos lá. Você, responde aqui, você que é de São Paulo ou que é de fora, porque vai ser testado lá e depois vai espalhar pelo Brasil. Você vai tomar essa vacina chinesa? Olha aqui, olha nos olhos do Media Watch aqui. Fernando Melo, Rafael Fontana. Na lente da verdade. Na lente da verdade. Você vai tomar essa vacina? Você vai tomar a vacina do Covas, né? A vacina chinesa do Covas, já vem com o DNA de morcego. Gente, é ridículo a gente ver. E mais uma... O que eu fico chateado, Rafael, é que é o seguinte.
Nós vivemos num país onde o terrorismo da mídia ele é liberado. Você veja, por exemplo, a máscara. Já falei isso aqui, o pessoal anda na rua de máscara. Não precisa andar ao ar livre na rua de máscara. As pessoas fazem Cooper de máscara. O cara tá num parque, eu vi isso lá em São Paulo, lá o Parque de Ibirapuera, né? Isso, exatamente. Parque de Ibirapuera. Os caras correndo naquele parque lindo. Gente, aquele bairro é bairro de rico. É a coisa mais linda você andar ali. Que bairro lindo, cara. O sabiazinho cantando, os passarinhos cantando, né? Aquelas moças lindas correndo no parque de máscara, né? O cara não pensa, porra, lá em Itaquera tem 60 malucos dentro de um busão e eles não morreram. Eu tô aqui com 20 anos de idade, um tênis Nike Shox, né? Correndo aqui ao ar livre no Ibirapuera e tô de máscara. Qual é a lógica? Será que o morceguinho ele só mata burguês? É o morceguinho comunista? As pessoas não pensam mais, não pensam. Então, quando vier essa vacina, elas vão tomar. O cara já vai chegar virando o rabo pro Covas, ele já vai chegar com um bumbumzinho pro Covas, porque ele quer, meu amigo, ele quer ser vacinado. Sabe, a sociedade brasileira, ela tá numa tara por Estado. Sabe, quanto mais Estado, mais eu quero. Você pode pôr preço nessa vacina, nego vai pagar para tomar essa vacina e vai tomar a vacina e vai continuar usando máscara. Pessoal, por isso que eu tenho dito aqui no Comunicação e Política, por isso que eu tenho voltado o meu trabalho absolutamente para formação. É formação individual, não adianta. É eu trabalhar com vocês que estão aqui. Sabe, é vocês trabalharem com seus familiares. Trabalharem com seus filhos, seus irmãos, seus pais, colegas de trabalho, parentes que estão próximos de você, pessoal da sua rua. Nós temos que fazer esse trabalho ombro a ombro. Sabe, não dá mais, não adianta você achar que todo mundo pensa igual a gente. Não, nós somos a minoria, pessoal. Nós somos a minoria desse país. O brasileiro odeia ler. O brasileiro não gosta de ler nada. O brasileiro toma remédio sem ler a bula. O cara corre risco de morrer para não ter que ler. Entendeu? O brasileiro não lê nada. Então nós temos que ser as pessoas que vão levar em frente essa batalha, essa luta. Sabe, que você se comunique com as pessoas, que você fale com as pessoas que estão próximas de você. Discuta. Não é você chegar para a pessoa e falar, ah, meu bem, pô, que coisa ignorante, usar máscara. Sabe, o velho chega lá para a mulher, brigando com a mulher tá usando máscara. Não é assim, é você argumentar. Poxa, qual é a lógica da máscara? Sabe, o que significa transmissão? Por que a pessoa que não está contaminada tem que usar máscara? Será que a pessoa que não está contaminada não pode espirrar? Então, essas discussões, você levantar a bola. Os argumentos eles são tão simples, tão modestos, que você não precisa de grandes debates para explicar que o coronavírus é uma grande farsa. Muito bom, Fernando. A Magali Silveira escreve assim, agora sou humilhante também. Rafael, você é um gentleman, um amor, mas confesso que sou muito fã do Fernando. Principalmente quando ele está no modo humilhante, indignado, ativado. Obrigado por nos ajudarem. Eu também, Magali, sou fã do Fernando Melo. Muito obrigado pela mensagem. Suzy Minio, sou médica e falo de vocês para todos os meus pacientes. Valeu. Se cada um fizesse a sua parte, destruiríamos a velha mídia mais rápido. Suzy, começando por mudar o canal, né, que fica ali na sala de recepção, já ajudaria demais. Cícero Moreira, seja bem-vindo como membro. Gerilane Medeiros, projeto de lei 3225 que permite coleta compulsória de sangue e plasma, exames médicos, vacinação e outros. É um absurdo, né? Coleta compulsória de plasma? Pessoal, porra, que merda é essa, meu irmão? Campo de concentração agora? Daqui a pouco vamos entrar na sua casa e te obrigar a fazer uma coleta de sangue. Foi mal, galera, escreve. Boa noite, Fernando e Rafael. Só lembrando que o STF só permitiu a venda das subsidiárias. A venda de empresas de controle direto do governo precisam passar pelo aval do Congresso. Sim. O Guedes só falou nas subsidiárias, não das de controle direto. A gente ressaltou bem aqui, subsidiárias. Por enquanto, né? Ale Feitosa, não toma essa vacina, nem que o Doriana assuma que dá o Bob. Não precisa assumir. É Suzane Maramaldo, as pessoas correm de máscara aqui em São Paulo. E se você está sem máscara, te olham torto. Sim. É isso que está acontecendo mesmo. Teve várias pessoas escreveram de cidades de praia, né, do litoral, da costa brasileira, que tem gente tomando banho de mar de máscara. Às vezes está sozinha ali. E isso é muita vontade, assim. Não, tá de sacanagem. Eu quero ser ridículo, eu preciso ser ridículo. Acredito. É isso. Eu não acredito. A pessoa, né, não é o que o mar está lotado de gente, não. As praias estão relativamente vazias no Brasil. Em outros países, sim. Tem países que a praia está lotada.
Agora, aqui no Brasil, né, tem espaçamento na praia, para começar. Aí depois a pessoa dá um mergulho no mar, sozinho, de máscara. Isso é muito débil mental. Eu não sei nem o que dizer, Fernando. Para não pegar Covid dos peixes. Exato. Nem passar para Vai Lula um peixe também. chinês ali, né? Isso. O peixinho tá lá na China. Mas é isso que está acontecendo. Pariu, velho. A se lascar. Todo castigo pra corno é pouco. Vai nadar de máscara sim, mulher. Tomara que entre um tatuí nessa tua máscara. Benê Costa, seja bem-vindo como membro padrão. Priscila da Silva, Rafael, você acha que a vacina poderá ser obrigatória em um futuro não distante? Olha, isso é difícil, obrigatório. Alguns países podem exigir para você entrar, basta você não ir para esses países. Agora, vacina obrigatória de gripe, de vírus recém-descoberto, é difícil que aconteça. A gente tem que destacar o seguinte, Rafael. O que significa obrigatório? É pegar o cara pelo braço e meter a injeção nele? Isso não vai acontecer. Se você falar nesse sentido, não vai acontecer. Agora, existem muitas coisas que ninguém te põe um revólver na cabeça ou te pega pelo braço e você é obrigado a fazer. Por exemplo, votar. No Brasil, o voto é um dever, né? Se você olhar o nosso Código Eleitoral, está escrito: todo brasileiro deve votar. Não está escrito: todo brasileiro tem o direito de votar. Você é obrigado a votar. Ah, será que vão obrigar a gente a votar? Eles já obrigam. Ah, mas se eu não quiser, eu não voto. Beleza. Tudo bem, nesse sentido eu concordo, você não vota. Só que também se você quiser tirar um passaporte, você não tira. Se você passar num concurso público, você não assume. Então, depende do que você entende por obrigar. Fernando, você acredita que vão te obrigar a justificar essa não ida às urnas. É uma obrigação que eles te fazem através da punição. Você veja, por exemplo, bafômetro. É obrigado a soprar o bafômetro? Não. O cara não pega a sua cabeça, vai lá e enfia no bafômetro, sopra aí, vagabundo. Não. Se você não quiser, você não precisa soprar, não. Mas, se você não soprar, eu te dou uma multa de R$2.000. Então você me forçou. Não forcei a nada. Acredita que um dia vai ser obrigado vacina? Com certeza. É isso aí. Nesse momento, Fernando, eu só acho que por ser Bom, se bem que a situação está tão fora de controle, é capaz que alguns países comecem a exigir para você viajar um certificado disso. Vai vir de quem? Da OMS, claro. E quem manda na OMS? A China. Não precisamos nem dizer aqui de novo. Sim, aí pega... Desculpa, só mais um ponto. Pega, por exemplo, é obrigado a usar máscara? Não. Você pode falar assim, Fernando, eu não uso máscara. Beleza, mas eu aposto que também você não sai na rua. Ou você não entra no shopping. Porque também não tem como você falar, não estão me obrigando a usar máscara. Beleza, se você quiser ficar o resto da vida em casa, você não é obrigado a usar máscara. Agora eles falam o seguinte, se quiser entrar no shopping tem que ser de máscara. Estão te obrigando ou não estão? É lógico que estão, ué. Ah, não, mas você não precisa entrar se você não quiser. Não, mas eu quero entrar. Eu quero entrar e eu quero entrar sem máscara. Aí não pode. Então tem que entender, pessoal, o que é liberdade individual, o que é a retirada das liberdades individuais. É isso que está acontecendo no país hoje. Eles estão entrando na tua liberdade individual. E eles vão dizer para você que não estão entrando porque, na verdade, você não é obrigado a ir ao shopping. Só que eu quero ir ao shopping. Eu tenho o direito de ir ao shopping. E aí eles me obrigam a ter o posicionamento deles. Vamos entender mais sobre isso, vamos ler sobre isso. E é importante isso que o Fernando está falando aqui, porque a maioria dos países não está obrigando o uso de máscara. O Brasil está se tornando uma exceção, na verdade. Estados mais menos livres do que o Brasil em vários aspectos, não obrigam as pessoas a usar máscara. E aqui no Brasil, sim, Rafael, estão obrigando. Vamos lá. O pessoal no chat está pedindo para a gente comentar matéria da CNN. A CNN soltando aqui os breaking news dela, né? E a CNN acaba de informar aí que o presidente Jair Bolsonaro está com sintomas de Covid-19. Quais são os sintomas do Covid-19, Rafael? Falta de ar, febre. Será que o Jair está com febre? Meter um termômetro lá no palmito? Né? Pessoal, tá aqui a notícia da CNN, o pessoal está comentando, mas eu digo para vocês que... grande imprensa eu já fico com um pé atrás. Grande imprensa comunista, tipo CNN Brasil, eu fico com os dois pés atrás. Jair Bolsonaro está com sintoma? Que sintoma? Qual foi o exame? Qual é a fonte? O próprio Jair disse estar com sintoma? Eu duvido. Ele não viria dizer, pessoal, estou com febre, hein? Posso estar com Covid. Aguardemos. Exatamente. E se tiver também, Fernando, se pegar, normal, né? O vírus está por aí, todo mundo vai pegar um dia com sintoma ou sem sintoma. Suzane Maramaldo, eu saio para correr aqui em São Paulo sem máscara. Já encontrei policiais na rua e nenhum falou nada.
É isso que a gente comentou aqui, Fernando. Os policiais, muitas vezes, eles vão tentar orientar, falar alguma coisa, mas te levar até a delegacia, um distrito policial, para lavrar um auto de infração, né? Se você falar, eu estou correndo, mas eu estou sem meu documento aqui. O cara vai falar, qual o seu CPF que eu vou te multar aqui? É difícil, né? Mas cabe também um pouco do bom senso dos policiais, que eu já ouvi dizer que em algumas cidades, até Guarda Civil Metropolitana, está fazendo vista grossa, não quer fazer papel de palhaço. Lani Barracho mandou uma contribuição aqui, muito obrigado. E a Mônica Marchetti, Dória falou que máscara deixará de ser exigida após vacinação de todo o estado. Olha a jogada aí, Fernando. Pois é, tá vendo? Não vão te forçar a tomar vacina, não, mas quem tomar não precisa usar máscara. E não vão te forçar a andar com certificado de que você tomou a vacina, não. Mas aí você usa máscara e está resolvido. Aí é difícil. Professor Fábio escreve aqui, sou professor aqui no estado de São Paulo. Haverá obrigatoriedade de vacina para nós. Absurdo, né? Os professores. Aí, pessoal, fala aí, Fernando, mas cabe a reação do cidadão, não tem outra saída. Não tem outra saída. Tem que reagir. Não pode obrigar o professor a tomar uma vacina que vem da China, que vão pagar aí 85 milhões de reais. Tá ali na matéria, 85 milhões de reais para a China. A China que lançou o vírus no mundo, agora vem e te cobra 85 milhões pela vacina. Vocês estão conseguindo entender o que está acontecendo? O governo de São Paulo, vocês paulistas, paulistanos, reajam, mas reajam com força, com vigor. Mas não é todo mundo. Faça a sua parte. Fernando Melo. Não adianta achar também que todo mundo tem que se manifestar, senão não vale nada. Não é assim não, pessoal. Você não precisa ter 46 milhões de pessoas na rua, não. Coloca 1 milhãozinho para você ver. Deixa eu ler aqui a informação completa a respeito do Jair Bolsonaro. É o seguinte. O presidente Jair Bolsonaro informou ele mesmo, nesta segunda-feira, a CNN, que está com sintomas de Covid-19, diz que está com 38 graus de febre e 96% de taxa de oxigenação no sangue e contou que está tomando hidroxicloroquina. Por causa dos sintomas, a agenda do presidente para o restante da semana está cancelada. O presidente fez teste para Covid no Hospital das Forças Armadas anteriormente, né? E repetiu agora o exame, cujo resultado deve sair amanhã, terça-feira. Então, esperar aí o resultado como diz o próprio Jair, né? O resultado do antivírus. Então, o Jair foi lá, fez o exame antivírus. Vamos ver o que vai dar amanhã, a gente vê. Por mim, como o Rafael falou, bobagem. Débora Dickers, trabalho na Caixa. Estamos trabalhando de forma insana para atender a população por conta do auxílio. Qual o interesse de outra empresa querer tomar esse tipo de atendimento para si? Débora, vários pontos aqui. Trabalhar de forma insana, você precisa ver como é no banco privado. Começar. Não é numa ocasião de pandemia, não. É a vida toda. Você entra, você trabalha feito louco, né, no banco privado, muito mais do que no banco federal. A questão aqui é que a Caixa, qualquer empresa, não é só a Caixa, qualquer empresa estatal, e um banco estatal é usado para desvio de recursos. O objetivo é esse. Quem que vai se interessar? Quem que não se interessa pelos empréstimos concedidos pelo governo? São bilhões todos os anos que estão ainda sob o guarda-chuva da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Então, sim, várias empresas se interessam. Você pode ter certeza que vai ter uma corrida de bancos estrangeiros e nacionais querendo comprar tanto a Caixa quanto o Banco do Brasil. Com certeza. Aí toda agência financeira ela tem interesse em pegar o máximo de contratos possíveis. É igual você pegar a lotérica que recebe boleto. Você acha que a lotérica não quer receber boleto? É lógico que quer. Para ela, aquele contrato ali é um contrato lucrativo, vantajoso. Você tem a própria movimentação financeira, já diz por si. Obrigado, Val Recife. Pode obrigar vacina para aluno voltar às aulas. Você tem várias formas. Essa é uma forma. Obrigado, Val Recife. Fábio Salati, eu entro e tiro na mesma hora. Aí pedem para pôr, eu ponho. O cara vira de costas, eu tiro. Dou muito trabalho. É isso aí, Fábio. Obrigado, Mônica Correia. Vida longa ao Media Watch. Agradeço aí. Valeu também. Obrigado. Eduardo Gil. Obrigado, Iane Baracho. Obrigado aí pelo superchat. Agradeço. Vamos lá dando sequência. A nossa pauta aqui são 19 horas e 28 minutos. Vamos ler uma matéria aqui, Fernando, do Antagonista. E aí já é notícia ruim, é tudo de uma vez só. Mourão, 2 pontos, abre aspas. Se não houver coalizão, o presidente não governa. Fecha aspas. É o título maravilhoso aqui do Antagonista. E vem aqui a matéria breve. Hamilton Mourão justificou hoje o espaço cedido ao Centrão pelo governo de Jair Bolsonaro. Segundo o vice-presidente, Bolsonaro entendeu que tinha que ter uma base mais consistente no Congresso.
Abre aspas de novo. O governo começou com uma visão idílica. Estou sendo bem sincero, de que por meio das bancadas temáticas nós teríamos um relacionamento eficiente com o Congresso. Fecha aspas do Mourão, que ele falou isso durante uma live promovida por um banco. Novamente ele diz, quando viramos este ano, o presidente, que obviamente passou 28 anos dentro da casa, que é a Câmara dos Deputados, e sabe como a coisa funciona, entendeu que tinha que ter uma base mais consistente. Fecha aspas. Para Mourão, não se trata de toma lá da cá. Então, Fernando, essa matéria aqui do antagonista, com esse título, que não é exatamente só o que o Mourão... Provavelmente ele disse vários outros assuntos durante a live, que eu não acompanhei, mas o antagonista pensou essa frase do Mourão e colocou aqui. Vamos lá. O que dá a entender aqui nessa frase do Mourão, que o Bolsonaro passou 28 anos da casa e sabe como a coisa funciona, entendeu que tinha que ter uma base mais consistente e depois o antagonista coloca o toma lá da cá. O antagonista quis justamente conectar essas ideias. Bolsonaro sabe como funciona, é tomar lá da cá. Né? O jornalismo do antagonista tentou fazer essa conexão, que na verdade pode estar distante uma frase da outra aqui, só quem viu a live inteira, que às vezes dura vários minutos, isso aqui capaz que não tenha nem relação, Fernando. Mas o que o antagonista não diz é que o atual presidente da República foi deputado durante 28 anos e várias pessoas reclamavam que ele não participava desse toma lá da cá. Pois é, eu quero apenas... Bom, pessoal, eu tenho um compromisso aqui com vocês, eu peço desculpa, mas eu tenho que falar a verdade, eu falo a verdade aqui no canal, eu não fico me preocupando aqui em ficar apenas torcendo. O que o Mourão está dizendo aí, o conceito do que o Mourão está dizendo é verdade. O que eu vou fazer? O que o Mourão está dizendo? O Bolsonaro fez uma campanha com propostas temáticas, é isso que ele está dizendo. E quando ele se elegeu, ele percebeu que ele precisa de um congresso de uma forma mais sólida, mais expansiva. O que ele está dizendo? Isso aí é o lero-lero, é o embromation. No popular, vamos falar aqui no popular, né? No popular, o Mourão está dizendo o seguinte, olha, o Bolsonaro teve que abrir mão de ficar falando sobre aquelas pautas temáticas de pouco apelo popular, e que eram pautas que atendiam apenas a sua militância. E agora o Bolsonaro está tendo que falar a linguagem da política. Né? Agora, o Mourão ele também foi homem o bastante para deixar claro ali que o Bolsonaro não está participando de tomar lá da cá, ou seja, não há acordão, não há acordo com o Centrão, Bolsonaro não está se vendendo, Bolsonaro não está passando o ministério com porteira fechada, Bolsonaro não está fazendo o toma lá da cá. O que é toma lá da cá? É aquela política velha brasileira onde você recebe algo e dá algo, então você faz uma troca e praticamente todas as vezes envolvendo dinheiro, envolvendo corrupção. O governo Bolsonaro é um governo que está totalmente isento da corrupção ali na esfera que lhe cabe, obviamente, né? Na esfera do governo federal. E os estados, nego, tá roubando a rodo aí, vide covidão. Mas o governo federal está conseguindo se proteger da corrupção. Mas o Jair Bolsonaro está tendo que falar a linguagem do Congresso. Que é a linguagem o quê? É a linguagem da política, é a linguagem de receber deputados, de fazer reunião, de ouvir demandas, de ouvir as pautas dos candidatos. Então isso acontece na política. Eu lembro de um episódio, vocês lembram daquela vez onde teve aquela reunião que vazou um áudio? Na verdade o Daniel Silveira, deputado do PSL, um dos deputados mais fiéis do governo Bolsonaro, o Daniel Silveira, ele foi para uma reunião com aquela banda podre do PSL. Aí tava lá Felipe Francischini, a professora Daiane Pimentel, Pepinha, tava a turminha toda, a frota. E o Daniel Silveira gravou a reunião. Naquela reunião, o Felipe Francischini, né, aquele roliço lá que foi presidente da CCJ por muito tempo, né? O Felipe Francischini estava dizendo o seguinte, poxa, o Jair Bolsonaro ele não ouve a gente. O Jair Bolsonaro ele não recebe a gente quer marcar reunião com ele, ele não recebe. Isso é verdade, eu sei disso, isso é verdade. Desde o começo, o Jair Bolsonaro não recebe nem a militância, vai receber esses vagabundos deputados do PSL? Não recebe. É difícil falar com o Bolsonaro. Não apenas com o Bolsonaro, como as pessoas que estão ao redor dele. Sabe, você para falar com o Felipe Martins, meu amigo, é um calvário. Então para você falar com esses caras é difícil.
E essa banda estava reclamando que, poxa, por essa falta de comunicação, por essa falta de acesso ao Palácio do Planalto, nós muitas vezes não sabemos o que fazer. E não sabemos qual projeto temos que defender e qual temos que atacar. Era uma reclamação do Felipe Francischini lá atrás. O que o Jair Bolsonaro está fazendo hoje? Ele está sanando este problema. Com certeza hoje, Felipe Francischini está falando que agora sim, agora vai ter diálogo. Aí aqui eu já deixo mais uma vez uma previsão aqui do Comunicação e Política. Anotem isso que a gente vai conversar aqui agora. O Jair Bolsonaro, ele está sendo amigável. O Jair Bolsonaro, ele está cedendo a diálogo. Ele não está cedendo à corrupção, ele está cedendo ao diálogo. Eu tenho certeza que ele vai se decepcionar. Porque ele está cedendo ao diálogo com pessoas que não querem dialogar. Você acha que esses caras estão carentes? Eu queria tanto ouvir a voz do Jair, queria tanto a reunião para a gente tomar um café junto. Esses caras não querem conversa. Então o Jair Bolsonaro, ele está cedendo ao diálogo para com pessoas que estão pedindo diálogo, mas no fundo, eles querem cargos. No fundo, eles querem contratos. No fundo, eles querem ministérios, secretarias de porteira fechada, estatais dos estados. É isso que esses caras querem. O Jair Bolsonaro está abrindo espaço para um diálogo com pessoas que não querem dialogar. Essas pessoas querem, no fundo, voltar a negociar com o governo, mas não na pessoa do Jair Messias Bolsonaro. Eles querem que o Bolsonaro coloque o Jorge para negociar com eles. Eles querem que a partir de agora, o Puyol lá, o Mendonça, eles querem que o Ramos seja o link entre Palácio do Planalto e Câmara dos Deputados, Senado Federal, Poder Administrativo, Deep State. O Jair Bolsonaro, ele vai se decepcionar, porque ele está abrindo um diálogo com essa gente, e essa gente não é de dialogar. Então, o que eu prevejo para o governo Bolsonaro? Eu prevejo o Bolsonaro, mais uma vez, muito pacifista, muito pacificador, querendo apaziguar os ânimos, querendo dialogar, mas aí, infelizmente, não vai rolar. Você vai se decepcionar com esses caras. A Gerilane escreve aqui, o senador veneziano Vital do Rego, que é do PSB, da Paraíba, apresentou aquele projeto, né, que permite a coleta compulsória e outros relacionados ao vírus. Bom, de quem veio, né, da família Vital do Rego, da Paraíba, faria um enorme favor ao país se deixasse a política. Lembrando que o Vital do Rego, o primo aqui, o sobrinho, não lembro, mas ele foi, o acordo dele foi enterrar a CPI da Petrobras, aquela do Petrolão mesmo, para ganhar o cargo no TCU, para o resto da vida. Então esse é o tipo de gente dessa família que tanto envergonha a Paraíba. Uma pena. Carla Schmidt, gratidão pelo nível das lives de vocês. Vale ouro. Muito obrigado, Carla. A gente só faz aqui porque vocês valem ouro. Fábio Salati, o sistema vigente no Brasil até 2018 era o punguismo. Agora querem implantar o parlamentarrobismo. Tá difícil, é isso aí. Exatamente, essa situação. Tinha mais uma mensagem aqui que desapareceu para mim ali, da Consa Galvão. Ele escreve ali, Consa Galvão é a última mensagem ali embaixo. Sim. Estou no curso de conservadorismo, mas hoje pela manhã Alan no Terça Livre me preocupou. E Leão 16 escreve, geração, estratégia, concursos e estabilidade. É isso. Não existe no outro país, no mundo, de verdade, na China, não existe essa máquina de concurso e estabilidade. Não existe estabilidade no funcionalismo público da China. Nós estamos falando de um país comunista. Veja bem, essa situação do Brasil aqui. Fala, mas é muito difícil acabar com isso, Fernando. Sim, é muito difícil. Uma hora vai ter que começar. Precisa começar. Exatamente. E eu quero dizer para vocês o seguinte, meu amigo. Se você quer se engajar numa luta que não tem decepção, que não tem, perdemos a luta, acabou, é a luta do conservadorismo. Porque nós estamos ralando nisso aqui, meu amigo, desde que o mundo é mundo. Você sempre tem um grupo querendo colocar a progressão da humanidade, o desenvolvimento do gênero humano acima de tudo. E você tem um grupo querendo dizer o quê? Olha, nós precisamos cuidar da nossa família. Nós precisamos cuidar das nossas tradições. Nós precisamos olhar os marcos que foram colocados na história da humanidade e voltar a eles. Nós precisamos reformar aquilo que está errado. Essa é a luta do conservadorismo.
Então, a luta conservadora é uma luta que... Eu estou falando isso porque o pessoal está falando, o Alan me preocupou hoje lá no Terça Livre. Eu não assisti a live, eu não sei o tema, né, o mérito aí da questão. Eu quero apenas dizer que eu quero aproveitar o gancho, que eu não sei qual foi o tema abordado lá, mas eu quero aproveitar o gancho para falar do conservadorismo. O conservadorismo é uma luta que jamais você vai cair nesse ponto. Estou desanimado do conservadorismo, vou desistir. Meu amigo, conservadorismo é sofrimento. Então, o conservadorismo é isso, é você apanhar, é você lutar por algo que está sendo destruído, é um trabalho de resistência. O conservadorismo, naturalmente, ele é reativo, né? O conservadorismo moderno, ele nasceu como um processo reativo ao individualismo liberal. Então, nós somos assim mesmo, é apanhando e tentando consertar as coisas, sabe? Não tem como você falar, não, vou desistir da luta conservadora porque não vai dar em nada. Bem-vindo ao mundo conservador. Aqui é luta desde o dia que você nasceu até o fim da sua vida. Mas atenção, paulistas e paulistanos, vocês que estavam achando que o estado de São Paulo está na pior situação do Brasil. Vamos lá, gaúchos, quem que é do Rio Grande do Sul que está assistindo a gente aqui, além da Raquel Brunheira? Tem gente do Rio Grande do Sul aí, Porto Alegre? Olha só, Fernando. Poucos estados têm a condição de disputar com São Paulo a condição de pior estado do país hoje. Né? Porque você precisa ter um governador do PSDB e um prefeito do PSDB. Como São Paulo tem, João Dória, Bruno Covas. Rio Grande do Sul também tem governador e prefeito, ambos do PSDB. Olha a situação. Porto Alegre adota medidas mais rígidas de distanciamento. Matéria da CNN. Foram publicadas... Como é que começa a matéria, né? Foram publicados no Diário Oficial de Porto Alegre, nesta segunda-feira, novas restrições de distanciamento social na cidade em decorrência da Covid-19, que é a peste chinesa. O prefeito Nelson Marquesan Júnior decretou o fechamento de salões de beleza, academias e do mercado público por 15 dias. Abre aspas, se antes estávamos em um momento de alerta, agora é de perigo. Infelizmente, as projeções de aumento da demanda por UTI se concretizaram e precisamos controlar a contaminação. Para isso, é necessário que as pessoas circulem menos e fiquem em casa, afirmou. No caso do mercado público e do mercado Bonfim, é permitido o sistema de entregas ou esquema Pague Leve. Super e hipermercados devem ter restrição de capacidade, com lotação máxima de 50%. Além disso, comércios e serviços estão autorizados, mas apenas os considerados essenciais, sendo excluído, portanto, salões de beleza, barbearias e concessionárias. Materiais de construção e ferragens são considerados essenciais. Mas os estabelecimentos desses produtos devem funcionar com equipes reduzidas e restrição do número de clientes sem formação de filas. Ou seja, o Rio Grande do Sul entrou de fato na disputa com São Paulo como um dos piores estados para se viver no Brasil hoje. Temos ali o exemplo do Pará, Maranhão, Piauí, Pernambuco. Então é uma briga. Esse prefeito aqui, a matéria da CNN é muito mal escrita, mas eles omitem aqui uma informação que é básica do jornalismo. Quando você coloca o nome de um político, prefeito, senador, deputado, vereador, você coloca o partido. Aqui a CNN, não sei se por querer ou por conveniência, ou sem querer, né? Não colocou o partido, é o PSDB. Né? Inclusive, quando citam o nome de Jair Bolsonaro, é o presidente Jair Bolsonaro sem partido. Então, o prefeito Nelson Marquesan ele tem partido, é o PSDB. É o mesmo do governador Eduardo Leite, que é o estado mais austral do Brasil, ou seja, faz divisa com o Uruguai. O Uruguai, Fernando, não teve distanciamento social. Não teve obrigação de uso de máscara, nem confinamento da população. O Uruguai tem um dos índices mais baixos de contaminação e de morte pela praga chinesa. Então, o Estado brasileiro que faz divisa com o Uruguai, que tem o clima parecido, que tem bastante do clima e da geografia, né, da topografia do Uruguai, você cruza a fronteira, não tem. Passou de lá para cá, que aliás é um pouquinho mais quente, né, o Rio Grande do Sul é mais quente que o Uruguai, está tendo esse problema todo. Aí, Porto Alegrense, gaúcho, né? Todo o pessoal do Rio Grande do Sul, é hora de reagir. De novo, tem eleição municipal esse ano, não se esqueçam. Esse prefeito aqui, Fernando, e eu fiz uma pesquisa hoje, né? De quais, né? Que cidadão, que brasileiro hoje quer reeleger o seu prefeito. É o extrato da população.
Então, até agora, 86%, 87% das pessoas responderam que não irão reeleger o prefeito, que significa que também não vão eleger nenhum sucessor desse prefeito. Fernando Melo, o que você acha dessa situação no Rio Grande do Sul? Eu achei estranho uma parte do texto que você leu que está dizendo que eles precisam restringir o número de clientes. Como que faz isso? O cara que é dono da padaria, ele fala assim, pessoal, precisamos de menos clientes. Sim. A partir de hoje, por favor, metade dos nossos clientes não venham. É isso? Não, vamos trabalhar com um número reduzido de funcionários e restrição de número de clientes. Pelo amor de Deus, pessoal. Sabe? Condena logo o empresário à morte. Agora, mais uma vez, eu me indigno com os empresários, com os comerciantes que não se indignam. Eu estou indignado em ver, cadê os donos de salões de beleza? Cadê as manicures? Cadê as cabeleireiras? Cadê aqueles cabeleireiros riquíssimos que atendem as estrelas? Eles estão trabalhando. Cadê essa galera revoltada? Não estão revoltados. Por quê? Porque se adaptaram. Estão atendendo na casa do cliente. A manicure está indo fazer unha lá na casa do cliente, escondido, com medo da polícia. Trabalhando com medo da polícia, porque está trabalhando igual a marginal. Enquanto o vagabundo vende papelote de cocaína e vende o baseado tranquilamente, porque ele é fora da lei, ele está se lixando, ele sempre trabalhou fora da lei. Agora a manicure está se achando, porque ela fazia uma unha a 20 conto, agora está fazendo a 15 na casa do cliente. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma vergonha para você. Não se submeta a esse posicionamento, você está vivendo igual bandido. Sabe como que você pode admitir viver igual um bandido? Poxa, eu que estou aqui, trabalho na internet. Para mim, o coronavírus aumentou a quantidade de pessoas assistindo comunicação e política. Para mim, pessoalmente, aumentou o ganho. Você acha que eu estou satisfeito com isso? Não. Eu estou organizando protestos. Eu estou dia e noite colocando a cara a tapa. Eu estou dia e noite aqui falando para as pessoas. Falem contra a máscara, falem contra essa vacina chinesa, falem contra essa porcaria desse vírus chinês. Sabe, vamos protestar, vamos para a porta do palácio, vamos para a porta do palácio do governador. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não estou pensando em mim só. Eu estou pensando no país, eu estou pensando na pauta, estou pensando no meu povo. Agora, por que eu tenho que pensar no meu povo e você que é manicure não tem? Por que você que é cabeleireiro não tem, você que é barbeiro tem que fazer a barba na casa dos clientes? Isso é uma vergonha, cara. Você não é bandido, porra. Não se submeta a isso. Não se submeta a ser tratado como bandido. Você não é bandido, pelo contrário, você paga o salário do policial que vai atrás de você. Então nós temos que ter uma consciência cívica nesse país. Nós temos que entender o que está acontecendo. As pessoas estão se adaptando a tudo, estão se adaptando a ser chamadas de bandidos. Pessoal, nós temos que nos revoltar contra esse tipo de ação. Está aqui o estado do Rio Grande do Sul. Estado maravilhoso. Na história do Brasil, é um estado que tem um papel preponderante ali na formação disso que hoje nós chamamos de República Federativa do Brasil. Agora é um estado que padece na mão da esquerda. É um estado que se agarrou ao PT de um jeito. Sabe quando que os gaúchos vão largar essa desgraça desse comunismo? Quando que o povo do Rio Grande do Sul vai se revoltar contra esse estado de coisas que se perpetua ali no Rio Grande do Sul? Um povo trabalhador, uma zona rural, que você vai na zona rural do Rio Grande do Sul, um povo de trabalho, o cara que trabalha 14 horas por dia. E colado nesse bando de vagabundo comunista, manda esses caras merda. Tirem esses comunistas do Rio Grande do Sul. O povo do Rio Grande do Sul tem que se levantar contra esse tipo de político. Isso é uma cachorrada. O cara tá falando que o comerciante agora tem que ter restrição de clientes. Pelo amor de Deus, gente. Excelente argumentação aqui do Fernando Melo. Pessoal, você que mora em Porto Alegre, você que mora no Rio Grande do Sul, é chegada a hora. Não só nas eleições. É óbvio que nas eleições você tem que tirar esse prefeito e tirar a maioria da Câmara. O que estão fazendo agora os vereadores de Porto Alegre? Qual o tipo de reação? O Fernando falou isso, o povo do Rio Grande do Sul, Fernando, é um povo trabalhador. Né, o agronegócio, que é muito forte no Rio Grande do Sul e no sul do país, de uma forma geral, está ajudando a sustentar o país, mais uma vez. E aí a pessoa tem que trabalhar como bandido para atender aos capricho, porque não existe prova, não existe nada que prove, que comprove que você deva ficar em casa, que você não possa trabalhar, que você não possa ir na padaria comprar um pão.
Renata Batista, o Alan disse que Bolsonaro está como o Guaidó. É o presidente, mas não tem poder. Está subordinado ao STF. Foi uma comparação, evidentemente, que o Alan fez. Né? Não é a mesma situação do Guaidó e do Bolsonaro, mas é de fato uma afirmação para chamar atenção, para chocar. Brena Ingrid, sou manicure, penso e faço como vocês falam. E a questão é mudar a mentalidade das clientes. Muito corretíssimo, Brenda. Fabiana Cabral, São Paulo é um enigma para mim. Por que deixaram chegar a este nível? E aqui em Joinville, que tem mais de 60... Quem tem mais de 60 anos está proibido de sair de casa. E Joinville, Fabiana, tem um caso que o prefeito, agora o sucessor desse prefeito, acho que o prefeito está cumprindo o segundo mandato, ele é favorito nas eleições. Se você não entende São Paulo, eu não entendo Joinville. Né? Eu entendo a sua preocupação aqui. Mas eu também não entendo a situação de Santa Catarina, como eu não entendo do Rio Grande do Sul, do Pará. Como é que chegou a isso? Né? A educação, Paulo Freire, o funk. Não, eu tô indo lá para Joinville. A gente tem um evento marcado lá em Joinville. Nós vamos acabar com essa cachorrada. Nós vamos acabar com essa palhaçada lá em Joinville. A gente tem um evento lá marcado nos próximos dias. E a gente vai falar bastante sobre guerra cultural, vamos falar sobre direita, a diferença entre direita e esquerda, vamos falar sobre cristianismo. Pessoal, a gente vai resgatar esse Brasil, não adianta. A gente vai resgatar esse Brasil e somos nós mesmos. É 1 a 1, é na unha, entendeu? É município por município, é guerra por guerra. Sabe, a gente tem que resgatar, a gente tem que resgatar Recife, a gente tem que resgatar Vitória, a gente tem que resgatar Salvador, temos que resgatar cidades incríveis como Criciúma, Joinville, a gente tem que sair resgatando essas cidades. Sabe, arrancar da mão dos comunistas desgraçados, sabe? Tem que arrancar essas cidades da mão da esquerda. E nós vamos fazer isso, pessoal, é nós mesmos. O Jair não vai abraçar essa campanha, não vai ser o Eduardo, não vai ser o Carlos, esquece, é você, meu irmão. É você, nós, somos nós juntos. Nós vamos lá, vamos falar sobre direita, sobre conservadorismo, sobre cristianismo, vamos falar contra o aborto, contra a legalização das drogas. Quando nós falarmos a nossa pauta, o povo vai votar em nós. Nós nunca falamos sobre as nossas pautas. Você não tem um candidato na história do Brasil que falava contra a legalização das drogas, contra a legalização do aborto. Eles não falavam, é medo. Só fala aquela conversinha mole de sempre. Mais educação, temos que cuidar das criancinhas, mais saúde, porque o SUS é incrível. Essa conversinha não ganha mais voto, não. Nós vamos ganhar as eleições esse ano e são as eleições municipais que são as mais importantes. Estamos aqui com o método eleitoral. Estávamos nessa tarde gravando o método eleitoral. Você que está aí, você que quer ser candidato, você já está fazendo o método eleitoral? Meu amigo, se você não está fazendo o método eleitoral, nem venha me chorar suas pitangas. Porque nós estamos aqui produzindo um material absurdo, um material incrível, um material que muda a realidade de uma campanha política. Agora você vai esperar o quê? Você vai esperar a campanha passar, você perder para você falar, o material era bom? Porra! A gente não pode gravar o curso e aí na tua casa comprar o curso, sentar e fazer, porra. Então também cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta você ficar daí xingando o Jair. O Jair não faz nada. O Jair abriu as pernas pro Mourão. Porra, não adianta. Você tá fazendo a sua parte? Então cada um tem que fazer a sua parte. A parte do Jair ele tá fazendo. Não tô entendendo os planos dele. Eu também não, meu irmão. Eu também não. Mas enquanto eu não entendo, eu vou fazendo aqui o meu. Faz o teu daí. Obrigado, Fabiana, lá de Joinville, né, pela sua mensagem. A gente sabe, Fernando, que tem um movimento forte em Joinville, em Criciúma, e praticamente todo o estado de Santa Catarina tem conservadores aí. Tem candidato conservador que a gente conhece, aí de Joinville, e tem candidato a prefeito também. Né? Vamos nos informar. Pessoal, Débora Menezes, condenada pela juíza de São Carlos a não me manifestar sobre essas medidas absurdas, sob pena de multa. Não recebi nenhuma manifestação de apoio dos comerciantes. Detalhe, sou funcionária pública. Olha aí a situação. Onde que está a Câmara dos Diretores Lojistas, né, Fernando? Onde que estão as organizações de defesa do comércio, do comerciante? É um absurdo. Guilherme Falcão, não, Fernando Melo. O truque é outro. Aqui em Lajeado, no Rio Grande do Sul, ninguém se une e vai até a prefeitura por um motivo muito simples. Todos os donos de loja e restaurante têm parentes na prefeitura. Olha lá, Lajeado, lá no interior do Rio Grande do Sul, um abraço para o pessoal gaúcho e de Santa Catarina que está escutando a gente e um abraço especial para Francine Ledur, lá de Lajeado. Fernando, olha a situação. Guilherme, eu entendo o que você está dizendo. Lógico, você conhece o teu município muito mais do que eu, principalmente eu sequer sei onde fica Lajeado.
Mas, assim, é lógico também, vamos falar sobre a lógica aqui. É claro que isso que você está dizendo é uma figura de linguagem. É claro que nem todos os donos de loja, todos os donos de restaurante têm parente da prefeitura. A prefeitura é maior do que o estado, maior do que o município. E outra coisa, o cara que tem um parente na prefeitura e acha que ele pode quebrar, não, vou quebrar minha padaria porque minha cunhada tem um emprego, ela ganha R$2.000 na prefeitura. Porra, além de burro, além de traidor da pátria, é burro. Então quer dizer que quando o teu comércio quebrar, a tua prima que ganha R$2.000 vai fazer o quê? Vai comprar uma cesta básica para você? Então, não tô falando isso aqui não é para você não, viu, Guilherme? Tô falando isso aqui para pessoa que trabalha aí uma pessoa que tem um parente aí na prefeitura. Então a pessoa pensa isso, não, vou quebrar, não tem nada não quebrar meu comércio, eu tenho que quebrar calado, porque minha prima é a terceira assistente do segundo carimbador lá da prefeitura. Porra, pessoal. Né? Aquela historinha de Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, era só slogan mesmo, né? Verdade nenhuma. Porra. E Guilherme, manda um abraço aí também para o Fernando Rochig, lá de Lajeado, um grande amigo. E temos também a mensagem aqui do nosso pet Canicross. Concordo com você, Fernando, porém boa parte do povo gaúcho idolatra o PT. É fã de Getúlio e Brizola e não enxerga que estamos no eterno teatro das tesouras. Abraço, Guilherme, de Canoas. Um abraço de novo para o Rio Grande do Sul, que está em peso aqui hoje. Fernando, a gente sabe disso. Né? O nosso trabalho é conscientizar e você multiplicar o conhecimento. O cara que é fã do Brizola tem que se lascar o resto da vida. Tem muito carioca nessa situação. Se lascar também. Reginaldo Vieira, quando vem para Recife? Eu acho que é para o Fernando Melas. Estaremos no Recife aí no dia... Vou ver aqui, a gente sabe aí, a gente que sabe o dia. Temos um evento em Recife aí marcado, né? Andy, coloca aí no... Ô, Andy, salva nós aí, pelo amor de Deus, Andy. Sérgio Silva, eu moro em São Paulo, os imbecis dos bairros nobre e classe média estão usando máscara. A periferia não está usando e a polícia não está multando, pois acha isso ridículo. É uma forma de desobediência civil, Fernando, que está acontecendo. Eremita escreve, Rio Cuba do Sul, povo que não tem virtude acaba por ser escravo, é isso. Só que existe uma parte do povo que não se submete a isso e precisa reagir. Sim, e inclusive, Rafael, desses posicionamentos, você tem que entender o seguinte, olha o tamanho da bomba. Você que tem o conhecimento, você que sabe que o Brizola é um filho de uma rapariga, o que você tem que fazer? Você, agora que você descobriu a verdade, você também tem uma responsabilidade para com o conhecimento dos outros. Porque não adianta você falar assim, Fernando, aqui no Rio Grande do Sul o povo é fã do Brizola. Tá, você sabe a verdade sobre o Brizola? Sei, Fernando, eu sei, por isso que eu odeio ele. Tá bom, e você fala para os outros? Você fala com as outras pessoas? Porque também, pessoal, tem um ponto. Nós, conservadores, nós que estamos nessa luta para colocar a direita no poder, nós temos que fazer um trabalho de combate, pô. Tanto é um trabalho de defesa, um trabalho assim, apologético, né, de nós defendermos o nosso ponto, como também um trabalho de destruição. De nós destruirmos os pilares da esquerda na nossa sociedade. E essa tarefa de destruição vai ser feita por quem? Pô, não vai ser Manuela Dávila que vai detonar o Brizola, pô. Sabe? Não vai ser o Freixo que vai detonar Getúlio Vargas. Tem que ser a gente. Então leia, estude, assista palestras, participe de eventos, consuma material, assista documentários, sabe? Se informe sobre a história do nosso país para que você possa destruir esses mitos que foram criados ao longo da nossa história. Exato. O primeiro a não deixar a polícia subir no Morro do Rio de Janeiro não foi Fachin, não. Exato. Nos anos 80, Leonel Brizola, pessoal, né? Com dois governos Brizola, um nos anos 80 e um nos anos 90, o Rio de Janeiro começou a essa espiral de decadência e chegou onde está hoje. Sueli Silva, estou rouca de tanto falar e não desisto. Tá como a gente aqui, Fernando. Isso aí. Mas as pessoas parecem que estão lobotomizadas, dizem que a máscara protege. Estão, de verdade é isso que está acontecendo. O que você precisa fazer? Mostrar o contrário, né? Também mostrar seu rosto sempre que possível. Até inconscientemente a pessoa vê o seu rosto e fala, nossa, olha lá, tem gente sem máscara. É isso mesmo. Estão vivendo, respirando, felizes, assoviando, cantando, sorrindo. Deise Araújo, gente, o afegão médio não sabe mais o que fazer. Eu não tenho mais idade para ficar presa como o Oswaldo Eustáquio. Os donos de comércio é que tem que lutar. Exato. Muito obrigado. Silvio Roberto, estou com 64 anos e não posso ir na academia. Isso está acontecendo em Blumenau. Mais uma vez, a Santa Catarina aqui. Como é que é o nome do nosso amigo aí?
Esse último, Silvio Roberto. Ô Silvio Roberto, as nossas crianças não estão podendo ir na aula, Silvio. Silvio, educação é direito. Pô, o moleque tem o direito de estudar, porra. O moleque tem direito de se instruir. Criancinha tá afastada da escola por determinação do Estado. Nunca antes na história do Brasil. Criancinhas afastadas da educação por ordem da pátria educadora. Meu amigo, isso aqui é uma maluquice. É trem de doido isso aqui. Fábio Salati. Eu converti minha atual esposa. Ela é pedagoga e era paulo freiriana. Olha isso. Caralho. Desistir nunca, render-se jamais. Herói. Marisa Badiz. Em São José dos Campos, São Paulo, tanto o Sindicato do Comércio quanto a Associação Comercial não fazem nada porque tem ligação com o PSDB. E anseiam a queda de Bolsonaro. Vão se lascar junto. Todo mundo que está se omitindo vai se lascar junto. Olha só, Fernando. Agora são 19 horas e 59 minutos. Falta 1 minuto para as 8 horas. E o Media Watch está só começando. Estamos nos aquecendo aqui. Puxa a pauta aí. Eu vou puxar, vamos começar. O Bolsonaro ampliou os vetos ao uso de máscaras, que agora deixam de ser obrigatórias em prisões. Olha que ponto a gente chegou, né? O presidente da República teve que interferir nisso. Não, estava sendo obrado a usar máscara na cadeia. Na cadeia. Né? Vagabundo estava preso de máscara. Lá, na cadeia tem tráfico, tem consumo de droga. Eles controlam o crime organizado de lá, mas tinham que usar máscara. Imagina, ó, eu estou fazendo uma transação aqui com as Farc. Deixa eu botar a máscara aqui, senão eu vou tomar uma multa. Então, o presidente Jair Bolsonaro ele fez isso, ele ampliou, ele está tentando fazer a parte dele. Nessa segunda-feira, os vetos à legislação sobre o uso de máscara durante a pandemia. Ou seja, pelo texto, deixa de ser obrigatório o uso de máscaras em presídios, bem como estabelecimentos não precisarão mais afixar cartazes informando sobre o uso correto do equipamento de proteção. Porque tem isso também, Fernando, tem o famoso narigão, né? A pessoa coloca a máscara e o nariz fica de fora. Aí tem fiscal de nariz. Olha lá. Olha o nariz de fora. Bicho, essa porra dessa máscara, eu não consigo respirar com essa merda, velho. Exato. Aí o que mais você vê é pessoa com o nariz de fora. Porra, lógico. É normal, ou seja, essa máscara não serve pra nada, mas aí tinha fiscal de nariz. Ali, prende. Bote o nariz pra dentro. Bote o nariz pra dentro. Aí a padaria não precisa mais colocar um cartaz dizendo como usar a máscara. Caralho. Olha isso. Bom, segue a matéria aqui que é da Folha, mas olha a reação. A reação também vem pela Folha. Senador diz que veto de Bolsonaro é nefasto e deve ser devolvido. Quem é o senador? Uma chance, do Amapá. Senador do Amapá. Randolph, olha isso. Mas eu tinha 3 chances. 3 chances, na primeira já matou. Caralho, eu tô bom, velho. Qual é a música? Qual é o senador? Randolfo Rodrigues, que provavelmente ele quer que preso use máscara. Sim. Porque, óbvio, você tem que proteger a saúde por direitos humanos, né? Questões de direitos humanos. Não é porque tem rato andando dentro da cela que o cara agora vai se desproteger contra o morceguinho, né? Exatamente. Então tem rato, barata, né? Comida estragada, mas né, o importante é a máscara. Isso aí. É isso aí. A gente vai se despedir com essa matéria ótima aqui que foi feita pela CNN Internacional. Essa matéria aqui, o título é... Bêbados não fazem distanciamento, diz policial, após pubs reabrirem em Londres. A nossa homenagem aos ingleses nossos bêbados. Heróis ingleses. Parabéns aos bêbados da Inglaterra. A matéria diz o seguinte aqui. Pessoas bêbadas não conseguem se distanciar socialmente adequadamente, alertou um policial britânico após terminar um turno no sábado. A fonte, o primeiro dia que os bares se abriram, né? Bêbado não voltando obedece. Para a delegacia à noite prestando relatório. Prezado delegado, quero informar que os bêbados não conseguem se manter distantes. Pede pro cara abrir os braços. Fica distante do banheiro. Entrega o relatório e fala, peço licença para chorar no banheiro, né? Aí vem. Abre aspas, olha a matéria, isso aqui é um show de jornalismo. Abre aspas. Uma noite previsivelmente movimentada e confirmou o que sabíamos. Álcool e distanciamento social não são uma boa combinação. Fecha aspas. Tuitou John Apter, presidente nacional da Federação da Polícia. Mas a matéria é boa, velho. Uma associação de policiais da Inglaterra e do país de Gales. Quem já esteve Quem já esteve nos pubs de Londres sabe que isso aqui é verdade mesmo.
Pô, o cara tá bêbado, o cara não consegue se manter distante nem da ex, pô. O cara enche a lata de cachaça, a primeira coisa que faz é ligar pra ex, né? Tipo Joaquim Teixeira, né? 3 horas da manhã, liga pra ex. Eu te amo. Sempre te amei. Continua a matéria. Que estava de serviço na cidade de Southampton, no sul da Inglaterra, disse que ele e seus colegas tiveram que lidar com bêbados felizes, bêbados furiosos e brigas, além de comportamentos agressivos. Abre aspas. O que estava claro é que as pessoas bêbadas não podem e não se distanciam socialmente. Essa matéria é um primor, eu recomendo. Você que nunca leu a CNN. É a melhor matéria da história. Pô, esse cara é bom. Isso aqui deve ser a agência internacional. Laura Smith, Laura Smith gringa. Porra, Laura. Lá da boa CNN, pra cacete. Na Inglaterra. Divertidíssimo. Porra, os bêbados saindo na porrada, se beijando, caralho. Então, essa situação dos pubs lá na Inglaterra, o pessoal bêbado não tá lembrando que eles precisam se distanciar. Dá um brinde à distância, né? Cheers. Olha isso aí, pessoal. Valeu, gente. Né? Vamos ler os últimos superchats aqui, que já está na hora, Fernando. Ali. Eu nem sei onde a gente parou, não, bicho. Silvio Roberto de Oliveira foi ali. Fábio Salati, Marisa Batista, São José dos Campos já foi. Felipe Oliveira, amigos, pago escola particular por um acaso, será possível retirar meu filho da escola para não pagar mais mensalidade à toa? Tá difícil, porque muito provavelmente as aulas presenciais não vão voltar esse ano. Então serão aulas à distância, e se voltarem com a aula presencial, eles vão fazer um revezamento. Tipo, metade dos meliantinhos vão para aula segunda, a outra metade vai terça, a outra metade quarta, a outra metade quinta. Ou seja, né, criança e bêbado ou seja, não se distanciam. Né? Duca, Bolsonaro pegou Covid. Caramba, tá confirmado. Bom, ele tá fazendo a contraprova, sai amanhã. Rafael Flores, Prefeitura de Lages, Santa Catarina, chutou o balde, liberou cinema, show e bares. Olha aí, vamos para Lages, pessoal. Manda o Waze aí pra gente, com a localização. Inalda Santos, presidente, disse neste momento, na porta do Alvorada, que o pulmão está limpo. Tiago Rocha Vieira, será que existirá um partido político de direita em 2022? Não. O Aliança sai? Né? Não. Não sabemos nem se o Aliança sai. Parece que essa Karina é amiga de pessoas anti-Bolsonaro. Complicado. José Nivaldo Santos. Fernando, fala da situação da Venezuela, que não tem gasolina, sendo o maior produtor de petróleo que... A gente não se cuida. Não é o maior produtor de petróleo. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo, é bem diferente. Mas eles não têm capacidade de refinamento, e hoje uma grande refinaria lá pegou fogo, né? Então eles estão se lascando cada vez mais, enfim... É uma pena o povo venezuelano, que Deus tenha misericórdia desse povo e consiga livrar eles da mão daquele desgraçado corno de uma figa do Nicolás Maduro, e que ele morra muito rápido, assim como morreu Hugo Chávez, que o Maduro não dure, né? E morra urgentemente, do que for, seja do que for, mas que aquele desgraçado vá para o inferno e que o povo da Venezuela seja libertado. Adriana Chibiak, seja muito bem-vinda como membro padrão. Temos mais alguma mensagem? Só isso mesmo. Pessoal, muito obrigado a vocês que nos assistiram. Agora começamos bem a semana, agora são 8 horas e 7 minutos. Eduardo Gil escreve ali uma última mensagem. Eduardo, desculpa, Rafael, eu não vou falar, Eduardo, porque inclusive talvez se a gente falar aqui fique pior a situação. Eu vi o teu superchat, eu agradeço e nós estamos cuidando da situação. Assim que a gente tiver uma resposta, eu vou falar aqui no canal, beleza? Então é Valeu isso aí. Demais. 8 horas, 7 minutos, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Nos vemos na quarta-feira, às 18h30, Fernando. Valeu, gente. Obrigado por tudo. Até lá. Uma grande nação precisa de grandes líderes. E uma parcela importante das pessoas que vão liderar a transformação do Brasil nos próximos anos estarão no meio político. E você, quer ser uma liderança e escrever os próximos capítulos da história do Brasil? Nas últimas eleições, muitos brasileiros despertaram politicamente e sentiram o desejo de participar ativamente das decisões do país. O processo eleitoral, a princípio, parece ter ficado mais complexo, mas é possível superar qualquer desafio contando com aliados e uma estratégia vencedora. Com o método eleitoral, você pode montar uma campanha limpa, eficiente e que o coloque no cenário político com potencialidade real de votos. Nós vamos te mostrar o caminho. A partir daí, você e sua equipe vão trilhar sua própria caminhada com passos decisivos. O que você precisa é do método eleitoral. Vem com a gente. Se você é candidato, estrategista, assessor ou quer trabalhar com política para ajudar o Brasil,
Inscreva-se no Método Eleitoral, www.ometodoeleitoral.com. Uma grande nação precisa de grandes líderes, e uma parcela importante das pessoas que vão liderar a transformação do Brasil nos próximos anos estarão no meio político. E você, quer ser uma liderança e escrever os próximos capítulos da história do Brasil? Nas últimas eleições, muitos brasileiros despertaram politicamente e sentiram o desejo de participar ativamente das decisões do país. O processo eleitoral, a princípio, parece ter ficado mais complexo, mas é possível superar qualquer desafio contando com aliados e uma estratégia vencedora. Com o método eleitoral, você pode montar uma campanha limpa, eficiente e que o coloque no cenário político com potencialidade real de votos. Nós vamos te mostrar o caminho. A partir daí, você e sua equipe vão trilhar sua própria caminhada com passos decisivos. O que você precisa é do método eleitoral. Vem com a gente. Se você é candidato, estrategista, assessor ou quer trabalhar com política para ajudar o Brasil, inscreva-se no Método Eleitoral, www.ometodoeleitoral.com.